Olá, você que está ligado aí na audiência, esse aqui é o podcast Conexão Energia. Estamos começando mais uma edição. Esse podcast é uma parceria aqui do TC com o Tadeu, que está aqui do meu lado, e eu sou o Luciano Costa, eu sou editor da Mover, que é a área de notícias e inteligência do mercado aqui do TC. Vou estar tocando o programa aqui com o Tadeu. Fala, Tadeu, tudo jóia? Tudo bem, Luciano, bom dia. Olá, pessoal, eu sou o Tadeu, engenheiro de formação, trabalho há 20 anos no setor, já passei por grandes empresas, sou pesquisador também, e hoje estou aqui conduzindo esse programa junto com o Luciano, e temos o prazer de receber um convidado ilustre, o Christopher Vablianos, o nosso querido Kiko, né, o fundador da Comerc. A Comerc é uma das maiores comercializadoras do Brasil, também integradora de soluções para todo o setor. Muito bem-vindo. Por favor, poderia se apresentar aqui para a nossa audiência? Muito obrigado. Primeiro, bom dia, né? Meu nome é Christopher Vlavianos, né? Mais conhecido como Kiko no mercado de energia. Eu fui durante 25 anos CEO da Comerc, durante 3 anos e meio presidente do conselho, e agora eu sou um consultor estratégico da Vibra, né, que é a empresa que adquiriu 100% da Comerc. Então foi uma trajetória interessante aí, nós vamos conversar um pouco com vocês aí sobre essa trajetória. Legal, Kiko. A Comerc é uma referência aí no mercado, muitos anos de estrada, né? Então até ia começar a pergunta por aí, lembrando um pouquinho de história, Kiko. Vocês até publicaram um livro aqui com a história da Comerc faz um tempinho, e tem até uma imagem aqui do primeiro escritório da Comerc. Olha que interessante, era uma salinha aqui, né, Kiko? Na região da Faria Lima, que é até onde a gente está hoje, né? Conta um pouco pra gente como que foi essa história, né? Como que foi esse nascimento da empresa em uma salinha para depois ser vendida por 7 bilhões de reais, e ainda uma empresa que foi lançada em 2001, bem num contexto de racionamento de energia. Acho que muita gente estava até assustada para investir, e você empreendendo ali, né? Eu comecei como empreendedor muito cedo, né? Então, quando eu tinha 22 anos, eu criei a Comerc. Eu não tinha nem setor de energia, de comercialização ainda, né? Entrei na faculdade, comecei trabalhando com 19 anos, numa corretora, né, de mercadorias. Entrei na faculdade de economia, e aí eu estudava à noite e eu queria trabalhar, né? E na época não tinha muito esse negócio, você tem MBA ou faculdade e tudo mais. O que eles te perguntavam é o seguinte: você tem experiência? Você tem alguma experiência em algum trabalho, alguma coisa? E aí eu fui procurar um emprego numa corretora de mercadorias, que era dos filhos de um amigo do meu pai, né? O meu pai trabalhou um tempo no mercado financeiro também. E aí, quando eu cheguei lá, eles estavam montando uma corretora de mercadorias. A corretora de mercadorias é uma corretora que operava, né, na Bolsa de Mercadoria de São Paulo, que era uma bolsa de futuros de café, ouro e boi, né? Então tinha os pitches redondos lá, o pessoal ficava negociando com LP, com boleta, não sei o quê. A época do pregão Viva Voz. Época do pregão Viva Voz, e Viva Voz mesmo, né? Que era só, né, todo mundo gritando ali em volta do pitch, ali fechando o negócio. E aí, quando eu cheguei lá para conversar com eles, falaram: olha, puta, a gente já está com o time aqui contratado e não temos como te contratar, né? Aí eu falei: bom, mas e se eu trabalhar de graça aqui? Eles falaram: se você trabalhar de graça, tudo bem. E aí eu peguei, entrei lá, comecei a ver como é que funcionava o pregão. O primeiro trabalho que eu fiz nessa corretora foi levar o tampo da mesa 16 andares, porque não cabia no elevador, né? Então a gente estava montando ainda a empresa. Bem aquele trabalhinho que dão para o estagiário que está chegando. Exatamente, era o estagiário para poder mostrar que estava afim mesmo, né? E aí fiquei 2 anos e meio lá, mas eu sempre quis ser empresário, eu sempre quis montar o meu negócio, né? Aí eu cheguei para um amigo meu da escola, do Dante Alighieri, né, que eu tinha estudado com ele. Ele estava numa agência de publicidade. Aí eu falei: ó, Zecão, preciso aqui, né, de um logo e um nome aqui para uma empresa que eu estou montando.
Aí, depois de uma semana, ele voltou com esse nome, Comerc. Eu falei, Comerc? O que é Comerc? Ele falou, Comerc é a corretora de mercadorias. Você não falou que era uma corretora de mercadorias? Aí ele juntou os dois nomes e virou Comerc ali quando eu tinha 22 anos. Depois ela virou uma comercializadora de energia no ano 2000. É a mesma empresa, com o mesmo CNPJ, né, desde que eu tinha 22 anos, que está hoje, né, sendo tocada pela Vibra. Então, foi uma história aí de longo, né, longa experiência, né, experiências sempre que trazem essa sua relação com o mercado. Então, eu comecei com essa corretora de mercadorias, depois comecei a negociar título da dívida agrária, depois comecei a fazer antecipação de cartão de crédito. E aí veio um amigo meu para mim no ano 2000 e falou assim, olha, o mercado de energia vai abrir, acho que pode ser uma oportunidade interessante, você que gosta de novos negócios. Eu falei, mas, pô, mercado de energia, né? Aquele mercado que você pulava as notícias no jornal, né? Porque era tudo muito estatal, né? Muito travado, não tinha nada né? de novo nesse mercado. Mas aí eu comecei a estudar a legislação, comecei a ver que existia a possibilidade de abrir o mercado de energia. Isso foi pré-racionamento lá para o ano 2000. E aí eu achei interessante, né? Eu pensei, bom, quem que consome energia elétrica, né? Todo mundo consome energia elétrica, todas as pessoas, todas as empresas, né? Todo o comércio, né? Se vai abrir esse mercado, pode ser uma coisa interessante, né? E aí a gente começou com uma visão ali pré-racionamento de que a gente poderia vender energia, né? E aí a ideia foi começar a buscar pequenas centrais hidrelétricas, né? Que eram as PCHs. Na época, essas empresas industriais, né? Elas faziam a indústria e precisavam da energia ali do lado. Então, lá em Minas Gerais, né? Era a indústria têxtil ali e botavam uma PCH do lado porque eles precisavam de energia. Só que durante o tempo, a energia começou a ficar muito barata, começou a ficar muito subsidiada, né? Era um setor muito machucado ali. E aí o cara preferia desligar a PCH e ficar usando a energia da rede, que era mais fácil do que ficar modulando aquela PCH, vendo, né, fio d'água. E não era também o core business deles para ficar tocando um ativo de geração, né? Exatamente. E essas PCHs, elas eram conectadas direto na indústria, não eram conectadas na rede. E aí a gente começou a pensar, bom, tá vindo um racionamento aí, né? A gente estava aí chegando no 4º ano que a gente já estava de laninha, né, os reservatórios depreciando e o preço da energia, né, estava começando a subir, a gente falou, vamos conectar essas PCHs aí, e vender essa energia em contratos, né, que vai ser um primeiro negócio que a gente vai fazer muito interessante. E aí começamos a fazer isso, né? A gente entrava em contato com o pessoal, fazia o estudo de viabilidade para fazer a conexão, aí começava a fazer o trabalho de conexão e aí vendia essa energia. Vendemos muita energia para a Enron, né? Que depois quebrou, não pagou a gente. Famosa então, assim, Enron. foi o primeiro início de negócio um pouco catastrófico ali, mas foi uma experiência bacana, porque a gente ia lá, conversava com o pessoal, até... eu lembro que a gente estava voltando um dia de uma visita dessas PCHs, né? Chegamos ali no aeroporto lá da Pampulha, né? Que não tinha ainda outro aeroporto, né? Ainda vimos os aviões entrando nas torres gêmeas ali, e ali era uma... né? Já fecharam o aeroporto lá da Pampulha na época, então, assim... A gente ia muito lá para Minas Gerais, tinha muita oportunidade ali. E aí, depois disso, veio o racionamento mesmo, né? Aí se criou lá a Câmara de Gestão da Crise, o Pedro Parente fez aquele modelo de metas e certificados, né? Então, todo mundo tinha que reduzir 20% o consumo,
quem conseguisse reduzir abaixo dos 20% podia vender essa energia. Então, foi a primeira relação que os clientes tiveram, né, com comercialização de energia, que era você pegar aquela redução que aquele consumidor tinha feito, que normalmente eram grandes consumidores, e vender para os consumidores menores de uma forma mais pulverizada, e isso acabava trazendo aí uma ideia de mercado, né? Aí o racionamento ficou de junho até fevereiro, né, de 2002. Aí, quando acabou o racionamento, o preço da energia lá do MAI, né, era R$ 683, caiu para R$ 4. Ele falou, pô, agora a gente precisa comprar essa energia, né? Como é que a gente vai comprar essa energia? A gente tem que pegar os consumidores e levar para o mercado livre, né? Essa era a oportunidade da gente buscar essa energia. Aí a gente participou do primeiro leilão, que era aquele leilão das geradoras federais, em setembro de 2002. Né? A gente já tinha 2 clientes ali, a gente levou eles para comprar energia nesse leilão. Só as comercializadoras podiam comprar na época, o consumidor não podia comprar direto, né? Tinham 2 consumidores livres só, que era a Volkswagen e a Carboclora. E a gente tinha 2 clientes, né? Na época, que era a Klabin e a Eucatex. Né? A gente foi para esse leilão, compramos 10 mega para cada uma, e aí migramos essas unidades para o Mercado Livre. E aí a gente ficou esperando o próximo leilão. E o próximo leilão não vinha porque tinha sido, né, muito pouca energia vendida, né, dessa liberação dos contratos iniciais na época. E aí a gente resolveu fazer ao contrário. A gente resolveu fazer um leilão de compra de energia com os consumidores. E aí a gente fez um contrato lá na época com o Davi Waltenberg, né, que era um advogado, né, muito especialista no setor de energia. A gente fez um edital e um contrato de compra e venda, e a gente ia visitar as geradoras e falar, olha, se a gente fizer um leilão com esse contrato aqui com o consumidor, vocês entram, vendem energia, e muda a vírgula aqui, faz um não sei o que ali. Aí a gente começou a fazer um negócio inverso, falando, não, vamos nós pegar os consumidores, né, e comprar essa energia dos geradores. Um negócio bem artesanal ali, porta a porta, digamos. Porta a porta, né? E você tinha que ir lá, né, sentava com o cliente, explicava para ele como é que funcionava o Mercado Livre. Às vezes o cliente falava assim, vou ter uma reunião na ANEEL, né? A gente falava, tudo bem, a gente vai junto. Mas eu tenho que pagar a sua passagem? Eu falei, não precisa pagar a minha passagem, eu mesmo pago a minha passagem, porque para a gente era interessante estar lá junto, né? Conhecer lá o superintendente, ouvir o que estava acontecendo, porque assim, o setor de energia, quando ele abriu, a verdade é que ninguém sabia nada, né? Você tinha as distribuidoras, as geradoras, né? As transmissoras ali, né? Que não estavam muito nesse mercado, mas era tudo verticalizado naquela época também, né? Você não tinha uma segregação de receitas vindo de geração, de transmissão e distribuição, exato, né? Era tudo verticalizado, então existia um comodismo também por parte dos consumidores, concorda? Só pagava o comodismo era por parte de todo mundo, porque assim, as distribuidoras achavam que o consumidor nunca ia sair para ser um consumidor livre, né? As geradoras achavam que os contratos que elas tinham iam para um processo de leilão e elas iam vender, porque o conceito era esse, né? Na época da privatização, a ideia é que esses contratos iniciais fossem sendo reduzidos 25% ao ano e isso entrasse numa contratação nova por um preço melhor, não ficar sobrando no mercado, né? Acabou o racionamento, ficou uma sobra estrutural de energia ali de 15%, que levou quase 4 anos, 5 anos para ser colocada no mercado de novo. E as pessoas se acostumaram a consumir menos, Exatamente, é isso aí. E aí a gente fazia um modelo de contratação para esses clientes, que era eles comprarem energia por 8 anos. Né? Então, assim, os primeiros 4 anos o preço vai ficar barato,
Mas depois, os próximos 4 anos, né, você vai ter aí uma escassez de novos projetos. Então, assim, você tem que estar protegido durante esse período. E aí a gente foi, né, fazendo esse processo e migrando esses consumidores. Era uma aula com aprendizado, né? A gente ia aprendendo como é que o mercado funcionava também. Todo mundo estava junto ali aprendendo. As distribuidoras também estavam aprendendo, os geradores estavam aprendendo, mas o que eles viam era assim, pô, esse cara aqui está trazendo uma oportunidade de eu vender a minha energia ao invés de ter que liquidar R$4 aqui no MAI, né? Então, vamos entrar e os processos, né, eram processos que tinham uma concorrência muito grande, porque as geradoras queriam vender essa energia para o consumidor mesmo. E o consumidor, né, por outro lado ali, ele dorme e acorda todo dia pensando como é que ele vai reduzir custo, né? Então, assim, tinha um encaixe ali e a gente no meio. A gente era um escritorinho, né, como você mostrou aqui, né, pequenininho, mas a gente vestia a camisa falando, a gente tem que ser o lado do consumidor, a gente tem que ensinar o consumidor a comprar energia, a gente vai aprender junto, né? Vamos trabalhar com transparência, com cuidado, né, com muita informação. A gente estudava muito a legislação, a gente conversava com muita gente e ia, né, trazendo esses consumidores para o mercado. E aí o negócio foi crescendo com base nesse DNA de atender o cliente, de atender o consumidor. E essa questão que você comentou, né, do racionamento lá em 2001, eu passei na pele isso, eu estudava em Itajubá, né, morava numa república com mais 6 caras, a gente tinha que tomar uma ação para poder fazer uma redução. Fizemos investimentos num aquecedor de passagem à época. Aí chegamos lá na meta de redução. Só que nós permanecemos com essa solução até o final da nossa faculdade, né? E o que você falou, Luciano, é exatamente isso. As pessoas tomaram uma ação de redução e muitas delas continuaram com aquela ação, né? E aí a gente teve o primeiro processo de sobra de energia que a gente está tendo hoje, né? Exato. Hoje a gente tem uma sobra estrutural também de energia, eu queria que você comentasse um pouco. E lá atrás, a gente teve essa sobra, onde a gente quase chegou a zero o valor do megawatt-hora, e aí só que a gente não falava de curtailment. Não. Né? Não se falava em curtailment, mas existia. Porque as usinas também eram desligadas à época, né? Qual é a diferença que ocorreu de lá para cá, no seu ponto de vista? Assim? Por que o curtailment hoje ele está assim tão sendo um assunto do momento, né? Sendo que a gente também teve lá, obviamente, nós tivemos mudanças do mercado, mas você que estava lá dentro desde aquele período, o que mudou de lá para cá? Então, a gente tinha esse excedente de energia lá no passado, né, que gerou toda essa questão do curtailment lá atrás, né? E depois a gente começou a ter a questão do GSF, né? Então, assim, o GSF também era uma espécie de um curtailment que ninguém tinha imaginado, né, que ele ia ser significante na geração das hidrelétricas. Então, assim, quando a gente falava do MRE, né, do GSF, era uma cifra insignificante que entrava na conta, né? Depois aquilo, quando você começou a ter, né, toda essa energia de base, quando começou a ter investimento em térmica, investimento em renováveis, né? Você começou a ter esse deslocamento e começou a ter esse problema de GSF. Hoje nós temos essa mesma questão de excesso de energia em alguns períodos, né? O consumo de energia não cresceu na mesma velocidade que os projetos cresceram. E os projetos foram acelerados, né, por essa questão de desconto no fio e o investimento ficou muito concentrado lá no período de 2022, 2023. Então, assim, entrou um volume muito grande de energia renovável, né? E o nosso setor ele é assim mesmo, né? Ele é um setor que ele vive ciclos, né? Então, assim, é o ciclo
do desenvolvimento da energia hidráulica. Aí a gente tinha um excedente enorme de energia, todo mundo tranquilo, porque isso nunca gerou nenhum problema, aí a gente passa por um racionamento. Aí vamos encher de térmica ali, aquelas térmicas emergenciais, né, que foram instaladas, não foram usadas, né? Gerou até aquela questão do contrato lá da Petrobras com o gás da Bolívia, né, que era para ser direcionado para essas térmicas. No final, as térmicas não foram usadas, ele acabou sendo usado no setor industrial e depois teve que ser retirado do setor industrial para voltar para as térmicas. Então, assim, não é também uma questão só do Brasil, né? Você fazer um modelo que funcione perfeitamente numa commodity que na hora que ela sai da geração, passa pela transmissão e chega no consumidor, ela é a commodity mais perecível que tem no mundo. E a energia elétrica é assim no mundo inteiro. Então, na hora que você cria aquele volume ou aquele desincentivo ao investimento, isso cria um desbalanço em algum lugar, ou é por excedente ou é por falta, e aí vamos correr atrás e vamos fazer, ou vamos esperar agora a próxima oportunidade para a gente poder investir de novo. Você nunca consegue fazer com que a oferta e a demanda no setor de energia, ainda mais numa situação nossa, né, de reservatório, né, que torna a energia ainda mais volátil ainda, né, a gente hoje está numa situação onde você tem um excedente de energia em determinados momentos que você precisa cortar. Existe uma questão da operação também hoje ser mais complicada, né, e o ONS optar pela segurança, né, ao invés de optar pela questão de custo ou de eficiência, o ONS sempre pensou na segurança do modelo, né, de despacho dessa energia. Então, ele tem essa característica. Então, assim, a gente tem que repensar esses modelos para a gente poder pensar tanto em segurança quanto em custo, né, em oportunidade também, para a gente trazer esse preço de energia para o preço mais competitivo possível, mas que a gente não tenha que ficar usando uma bazuca para matar passarinho em alguns momentos e a gente consiga fazer com que esse processo de oferta e demanda ele caminhe um pouco mais equilibrado aí no futuro. Isso tem muito a ver, né, Kiko, com a própria mudança aí do mercado, né? Vocês, quando começaram lá com a Comerc, tinham os leilões de energia do governo que direcionavam a expansão, era tudo bem planejado, né? Centralizado o planejamento. Depois o Mercado Livre foi ganhando mais protagonismo e depois até geração distribuída. Então, placa solar em telhado, né, nas empresas, foi escapando muito do controle central ali de um governo, né? E vocês até participaram desse processo, a Comerc investindo em GD, em geração. Como que você viu essa mudança de paradigma mesmo no setor, Christopher? Quando você pega esse modelo, né, que hoje a gente tem, desse modelo de crescimento, né, da expansão, o que acontecia antes? Né? Você tinha lá um leilão, né, lá de grandes empreendimentos, né? A gente saiu dessa centralização, né, para uma descentralização com essas novas tecnologias. Então, essa centralização, né, ela acabava trazendo também uma distorção em relação ao preço que essa energia era contratada em termos de período, né? Então, ali, você pegava lá Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, né? Todos esses empreendimentos, eles eram empreendimentos que começavam, né? A foto do leilão era muito bacana ali, R$ 76, R$ 71 por megawatt-hora. Só que assim, a energia ia começar a ser gerada dali 5 anos, reajustado pela inflação, depois ia entrar num contrato de 30 anos, reajustado pela inflação, que era automaticamente repassado para o consumidor. Não existe uma eficiência de preço aí nesse processo, né? Existe, assim,
um cálculo que é feito, né, aonde o preço da energia no fechamento do leilão vai ser muito competitivo. Então, assim, a foto é bonita, mas o filme é um filme de terror depois. Ainda mais com a inflação que a gente tem Exatamente. aqui. Se você pegar o que é contrato de Proinfa hoje, o que é contrato de Giral, Santo Antônio, né, Belo Monte, são contratos que estão completamente fora do preço de mercado hoje, né? E quem paga é o consumidor final. Então, assim, você financiar a expansão dessa forma é muito fácil, mas não é bom também, né? E aí você cai numa questão de você precisar também fazer com que, quando essa expansão da geração acabou, por a questão, né, das distribuidoras não estarem mais contratando energia, você passou para o modelo de autoprodução dos consumidores, aonde os consumidores, por terem o benefício da autoprodução, eles faziam contratos de longo prazo. Eles não iam fazer um contrato de 10, 15, 20 anos, né, se eles pudessem comprar essa energia por 5 anos pelo mesmo preço. Então, assim, o benefício da autoprodução substituiu aquela expansão da geração que foi feita pela distribuição durante todo aquele tempo, né, e que tinha distorções também, para um modelo de autoprodução onde esse consumidor, né, maior poderia financiar a expansão desde que ele tivesse uma vantagem de estar fazendo um contrato de longo prazo. Então, assim, o ideal, né, o que seria? O ideal seria se você conseguisse fazer a expansão sem obrigatoriamente ter um contrato de longo prazo, né? Que a energia tivesse um valor que pudesse ser calculado de uma forma que esses empreendimentos fossem remunerados, né? Hoje você não vai numa fábrica de frango e você vende o frango por 30 anos reajustado pela inflação, né? Você não faz isso com cimento. Então, assim, a energia é uma coisa diferente. A energia é uma commodity muito diferente nesse sentido. O cara está amarrado num contrato, ele tem um benefício, ele está numa commodity extremamente volátil, né? Então, assim, esse benefício, de uma certa forma, ele tem uma razão de ser, mas esses contratos trazem distorções, né? Seja ele que tipo de contrato fosse. Se você faz contratos de 3, 4, 5 anos, que hoje é o que o consumidor acaba fazendo, ele acaba né, ele está sempre olhando ali a oportunidade de renovar aquele contrato no momento de oferta de energia que traga um preço vantajoso para ele. Então, esse é o ciclo, né, de vida do consumidor livre no mercado. Enquanto isso, o consumidor cativo está amarrado hoje na distribuidora, num contrato de longuíssimo prazo que tem as suas questões de falta de competitividade. Então, assim, o setor sempre foi muito diferenciado em relação a outros setores, né? Então, o que a gente precisa ver no futuro, eu realmente consigo desenvolver um empreendimento que eu não precise fazer um contrato de 30 anos? Depende da financiabilidade. Antes era pior, né? Porque você tinha que chegar lá no BNDES com um contrato de 30 anos. Né? Às vezes, as primeiras conversas que a gente teve com o BNDES sobre Mercado Livre, ele fala, não, mas se eu tiver um contrato aqui entre a Votorantim e a Gerdau, aqui, uma vendendo energia para outra, como é que eu vou saber que esse contrato aí é válido, se eles não vão... Sabe, até essa mentalidade existia. Depois mudou. Depois começou a entender que um contrato de longo prazo, né, valia que a energia, né, não era o preço do PLD naquele dia, naquele momento, com aquela oferta de energia. Quer dizer, você tinha um período onde você enxergava esse preço, né, essa curva de preço mais longa, e você podia usar vários, né, renovações desses contratos para você fazer isso. Então, assim, eu acho que no futuro, o que a gente vai começar a ter assim, é um capex mais baixo, né, em função das tecnologias. Se a gente chegar a ter aí, né, no futuro aqui uma taxa de juros mais comportada também, né, você começa a ter uma competitividade maior.
A questão do desconto no fio também, né? Terminando o desconto no fio, isso vai ter que virar competitividade do CAPEX, né? Para você poder fazer o cálculo e fazer com que esse contrato não necessariamente tenha que ser um contrato de longuíssimo prazo, mas isso nunca aconteceu, né? Nos meus 25 anos, o que você vê é assim, você vai financiar alguma coisa, você precisa ter um contrato de Pra longo ancorar, prazo né? para ancorar e isso é a coisa da infraestrutura, né? A transmissão tem o mesmo conceito, você vai fazer um negócio de rodovia, é a mesma coisa, são contratos de longo prazo. Então, assim, quanto mais inflacionado esse contrato menos competitivo ele vai ser. Então, nosso setor tem essas características aí, né? Mas, ô Kiko, eu vou falando um pouco da energia. Quando a gente compara as fontes, né, a solar, a eólica, a hidrelétrica e a termoelétrica, você olha na ponta, você vê energia. Mas a gente vê que atrás disso não é só energia, você tem outros atributos que a fonte hidrelétrica e térmica, elas são capazes de gerar, enquanto que as outras fontes, né, chamadas intermitentes, solares e eólicas, não conseguem. Eu sou estudioso também do setor, fiz mestrado, doutorado, então eu busquei muito entender um pouco também esse conceito. E a gente sabe que hoje a gente teve uma grande expansão de fontes intermitentes graças a uma base muito sólida de fontes da base nossa hidrelétrica e térmica, né? Então, se a gente deixar uma competição apenas pelo preço da energia, obviamente a solar e a eólica elas vão ser muito mais competitivas, mas ao passo que a gente não consegue ter os atributos. Você não acha que a gente teria que ter uma mudança regulatória para que a energia ela fosse, né, precificada de uma forma, mas os atributos também, e assim a gente poder dividir, você criaria, assim, o preço da energia, eles seriam competitivos, só que aqueles atributos que as fontes trazem, elas seriam divididos para os consumidores. Como que você vê isso? Você como vendedor, né, que foi por 25 anos de energia. Eu acho que ajuda na expansão, né? Você ter um equilíbrio de fontes e privilegiar a fonte que é mais flexível, que traz um benefício melhor, isso acaba fazendo com que o setor fique mais eficiente, né? Na época do GSF, o que aconteceu? O cara ia construir uma PCH, por exemplo, né, que é o que tinha de expansão de geração lá de fonte renovável. Antes ele não fazia o cálculo do GSF, depois ele começou a fazer. Sim. Então, assim, ele calculava que ele ia ter um corte de 20% na energia dele e se a conta fechasse, ele ia fazer o empreendimento. O curtailment está acontecendo a mesma coisa, quer dizer, hoje você vai fazer um empreendimento de geração solar ou eólica, o que você vai olhar ali? Você vai olhar que existe esse impacto, né, na sua receita e que você tem que colocar isso na conta, que não era colocado. Assim, esse equilíbrio, de uma certa forma, ele vem, né? Então, assim, mesmo que você tenha por exemplo, você teve essa solução do GSF. É uma solução do GSF que teve um custo, né? As empresas acabaram alongando as seus concessões ali e fizeram uma compensação de uma coisa pela outra. Não tiveram impacto de caixa, mas não tiveram impacto do valor do ativo. A questão do curtailment vai ter que chegar em alguma solução parecida com essa, né? E aí você vai ter que olhar para frente como é esse planejamento, né? O planejamento, ele está... Porque o planejamento é uma coisa difícil, né? Na hora que você vai trazer hoje, se você fizer um planejamento do que são as fontes hoje, custo, né? E como é que você faz o balanço, ele tem que ser um organismo vivo, né? Porque o cálculo que você fizer hoje, ele não vai valer para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, muito menos. Então, assim, que era o que acontecia no passado, né? Se você fizesse um cálculo lá atrás, novas tecnologias, por exemplo, bateria, é uma coisa que a gente espera que dê uma
uma bela disruptada nesse nosso setor, porque é ela que traz essa questão de você diminuir esse produto não ser mais tão perecível, né? Você consegue guardar a energia, né, para depois você usar ela de uma forma diferente. Mas então, a hibridização no sentido do acúmulo, tá? Porque hoje a hibridização, quando você olha, ela tem o viés de otimização da transmissão, isso. né? Agora, a discussão para que você tenha uma otimização dos reservatórios. Então, eu sou muito, né, favorável à hibridização de hidrelétrica como a segunda fonte, mas com o viés de usar o reservatório já existente como uma bateria, você prioridade de despacho para a fonte alternativa. Você não vê que a gente tem essa possibilidade antes de partir para um leilão de baterias? Não, eu acho que essa possibilidade a gente já tem, né, ela, né? Quer dizer, mas ela não está sendo utilizada, né? Ela tá sendo utilizada, mas não está sendo valorizada, Exato. né? Então, assim, o despacho hidrotérmico, ele sempre existiu, né? Desde que a gente começou a colocar térmica aí. Então, assim, é uma visão de que, bom, como é que são as nossas baterias, né? O que a gente tem hoje de benefício de matriz, é muito difícil você ver um país que tenha um benefício de ter um sistema hidrotérmico que nem o do Brasil, né? E até questão de vento, questão de sol, né? Aqui é o lugar perfeito aí para geração de energia. Eu acho que valorizar essas fontes, né, da forma correta é sempre o equilíbrio que a gente precisa, né? O que a gente precisa são incentivos, né? E os incentivos é que acabam trazendo o investimento, né? Ou para um lado ou para o outro, né? Por exemplo, a gente começou a investir em geração porque era uma oportunidade na época muito boa de investir em geração. A gente tem obrigação de investir em geração como Comerc, a gente tinha uma obrigação de investir em geração distribuída. Não, a gente pode usar o investimento que a gente tem, né, para eficiência energética, para outras tecnologias ou outras oportunidades que tenham um retorno tão interessante quanto. O que a gente olhou na época é assim, bom, essa parte de geração, ela tem um retorno muito interessante, isso traz uma robustez para a empresa, né? E aí a gente começou a investir. Hoje, a gente está em compasso de espera. Se a oportunidade aparecer na frente, mesmo que você tenha um balanço entre o que que tipo de benefício, né, de incentivo você vai trazer para cada fonte, para que isso gere um equilíbrio, o importante é que na hora que você vai fazer o teu empreendimento, aquela regra esteja clara, né? Aquela regra não vá mudando no meio do caminho. Acho que você criar esse incentivo daqui para frente, né? Acho que se a gente sentar, analisar, estudar, dificilmente a gente vai conseguir tirar mais hidrelétrica do papel, né? Mas você vai conseguir fazer com que essas hidrelétricas que tem hoje, né, elas invistam em repotencialização, né? Porque a própria questão da energia assegurada não cria um incentivo para as empresas investirem em repotenciação ou investirem em desassorear o reservatório, aumentar o reservatório, né? Então, assim, esse incentivo é super importante. Agora, para um investidor desse nosso setor, na hora que ele vai sentar, fazer o cálculo e analisar como é que ele vai investir, ele não pode ter uma mudança de regra constante, né? Mudança de regra pode vir, desde que seja para frente, né? Um subsídio, por exemplo, que a gente teve na GD e na Renovável. Subsídio é uma coisa para você incentivar um movimento inicial. Então, assim, ele tem que ter começo, meio e fim, né? O subsídio da Renovável teve 25 anos. O da GD teve 5 anos. Então, assim,
você tem uma mudança já até do conceito do que apesar, né, da briga aqui e ali, se o incentivo vai continuar ou não, né, a verdade é assim, você quer incentivar alguma coisa, estabelece um incentivo que tenha começo, meio e fim, porque senão ele não vai ter fim. E aí vira uma distorção também. Então, assim, como investidor nesse setor, o que todo mundo quer é regra clara, né? Você saber o que você está investindo, como você está investindo. Né? Dar o subsídio é fácil, mas depois tirar é uma novela. Né? Se você criar o subsídio já com um cronograma, né, de que ele vai acabar na data X, né, desde que esse negócio não fique se prorrogando, né, como outros exemplos a gente teve aqui, por interesses, né, ou por uma questão de que eu não consegui chegar naquele nível que eu achei que aquela fonte poderia gerar de benefício. Então, assim, se a gente está olhando isso no sentido de vamos incentivar a indústria desse setor, né, a crescer e vamos incentivar mais que esse tipo de fonte venha para o nosso setor, né, vamos estabelecer um subsídio que seja, né, que tenha fim, que nasça com fim já. Kiko, você comentou sobre os investimentos da Comerc em geração, né? Foi até, vocês começaram em comercialização, depois vão para geração, até muda o patamar da companhia, e imagino que até isso que ajudou a atrair o interesse ali da Vibra por vocês. Então eu queria te pedir para contar um pouco até dos bastidores aí dessa operação, porque o pessoal aí do mercado que acompanha deve lembrar que a Comerc estava preparando um IPO, ia lançar as ações na bolsa, e aí de repente decidiu fazer uma transação de venda para a Vibra Energia. Como que foi esse negócio, Christopher? O IPO cancelado na última hora? Conta um pouquinho essa história que foi bem interessante ali para o pessoal do mercado. Então, essa história, ela nasceu quando a Comerc e a Perfin começaram a desenvolver vários negócios juntos, né? A Perfin, ela tinha 3 fundos, né? Um fundo de geração centralizada, um fundo que era uma participação em geração eólica, e um fundo que era de geração distribuída, né? E a gente tinha muita sinergia entre a Comerc e a Perfin. Então, a gente começou, o primeiro negócio que a gente fez com a Perfin foi desenvolver uma plataforma para vender energia de geração distribuída para o consumidor final. Né? Então, a gente dentro do desenvolvimento dos nossos negócios, a gente tinha, né, tem uma empresa de tecnologia ainda, né? E essa empresa de tecnologia, ela já estava desenvolvendo um sistema para colocar essa energia para o consumidor final, antes até da gente começar esse negócio com a Perfin. E aí, um dia, a gente sentou e falou, tem um negócio interessante aqui, vocês têm energia, a gente tem o relacionamento com o consumidor final, e o desenvolvimento desse sistema, né, foi o primeiro negócio que a gente fez junto. Então, a Perfin comprou 50% desse negócio, a gente colocou 50% e começamos a desenvolver essa plataforma de geração distribuída. Depois, a Perfin veio investir 300 milhões de reais em eficiência energética. Então, a empresa de eficiência energética, eles, né, tinham recurso e vieram investir na eficiência energética. Depois a gente montou uma varejista juntos, né? Eles tinham energia, né, sobra de energia, a gente foi colocando essa energia nessa empresa de varejo, até antes do varejo abrir completamente. A gente foi a primeira empresa, junto com a CPFL, né, de varejo, foi a Comerc, que a gente lançou no mesmo mês que a CPFL, assim. E aí o quarto negócio foi um negócio de projeto para a gente levar energia para o consumidor de autoprodução. Aí isso fez com que a Perfin, né, se interessasse para a Comerc como um todo, né, e ela acabou comprando 20% da Comerc por 200 milhões de reais. Ali vocês viraram empresa de bilhão, né? Aí a gente pegou
Aí a Perfin já estava olhando o IPO para colocar os projetos de geração, né, onde ela ia buscar os recursos para poder desenvolver esses projetos de geração. E aí, numa conversa minha com o Ralph, a gente resolveu juntar tudo, né, colocar todos os projetos embaixo da Comerc e fazer esse IPO junto, porque era muito mais interessante, até porque a Perfin era dona de 20% da Comerc, né, a gente colocar isso tudo dentro de uma fusão e levar essa fusão para o IPO. E aí, o que aconteceu, né? Quando a gente começou esse processo, foi em abril de 21, né? E aí a gente precisava a gente precisava montar um conselho, né? Ele falou, vamos chamar o Wilson para ser conselheiro da Comerc, né? A gente tinha um relacionamento muito bom com o Wilson Ferreira. Ele tinha acabado de entrar na Vibra, né? Aí a gente falou, olha, Wilson, a gente queria te mostrar o projeto de como vai ficar a Comerc e tudo mais. Nessa época, né, em abril, eu já tinha conversado com o Dorf, e até eu já tinha conversado com o Wilson, né? Falei, estou pensando em chamar o Dorf, né, para vir para a Comerc, não sei o quê. Mas quando eu pensei em chamar o Dorf para ir para a Comerc, não tinha Perfin, não tinha nada, né? A gente estava conversando com outro fundo ainda. No ano anterior, a gente tinha conversado com uma outra empresa durante o ano inteiro, né, com a Shell lá de Houston, mas assim, não chegamos num acordo. E aí o André estava na Arteris, ele falou, não, eu vou, estou com saudade do setor, vamos lá, vamos trabalhar junto, não sei o quê. Em fevereiro, ele aceitou aí a nossa proposta. Aí, em abril de 21, a gente foi conversar com o Wilson para ele ser conselheiro, aí ele falou, olha, eu estou uma semana aqui na BR, né, nem era Vibra ainda, eu estou uma semana aqui na BR, mas a minha ideia aqui é fazer a transição energética aqui da Vibra. E eu não vou poder ser conselheiro porque eu quero entrar nesse IPO aí, né? Eu quero olhar a empresa para ver se a gente tem interesse em fazer o negócio com vocês, não sei o quê, né? Ele falou, mas Luiz, quanto tempo vai levar isso, né? Ele falou, vai levar mais ou menos uns 6 meses, né? Ele falou, bom, então tudo bem, então a gente vai conversar depois do IPO, né? Porque a gente precisa seguir o caminho, tudo mais, você vai, aprova isso no teu conselho e a gente segue esse caminho. E aí fomos seguindo o caminho do IPO, conversamos com várias empresas, né? Estratégicas, que faz parte, né, desse caminho, então a gente conversou com várias empresas do setor. Tinha grandes fundos que estavam ancorando a oferta, ali o Verde, que é bem famoso aí no mercado, né, do Stuberg. Antes disso, né, antes da gente fazer essa ancoragem, a gente começou a conversar com algumas empresas, né? Conversamos com Raizen, com Ipiranga, conversar, né, para entender qual que era a visão deles do negócio, com Mitsui, com Shell. Mas assim, a gente não tinha ideia de casar com ninguém, a gente tinha ideia só de entender qual era o interesse e tudo mais. Em agosto de 21, a gente conseguiu 8 fundos ancorando 90% praticamente do deal. Então, assim, a gente precisava de um book muito pequeno para ir para o IPO. E aí... seguimos, né? Só que o mercado de agosto até outubro, o mercado azedou muito, né? Uhum. E aí as empresas que estavam programadas de ir para o IPO, né? Tinha a Ambipar, estava pensando em ir para o IPO e tudo mais, elas acabaram todas desistindo, sobramos nós, porque a gente tinha praticamente 90% do deal ancorado, né? Aí, no dia 8 de outubro, né, fomos lá no BBA, né, a gente tinha um sindicato de bancos ali, tínhamos conseguido formar o book,
né? Então, assim, isso era numa quinta-feira, né? Na sexta-feira, às 6 horas da tarde, era o pricing, a gente já tinha camiseta com ticker, já tinha almoço na B3 lá, marcado. E aí, na sexta-feira, o Wilson ligou e falou, não, mas como, vocês estão indo para o IPO? A gente falou, não, a gente já foi, né? Já estamos no IPO, já estamos com o price. Falou, não, vamos fazer um negócio, vai ser muito melhor, né? Se vocês fizerem um negócio com a Vibra. E na verdade, assim, né, nessa análise que a gente fez, né, desses vários estratégicos, a Vibra era a que tinha a melhor sinergia, né? E melhor complementariedade também, porque eles tinham estimavam ter uma sinergia na ordem de 1,4 bilhão, né? Exatamente. Então, assim, tinha uma sinergia muito grande e tinha também uma complementariedade muito grande. Então, assim, a Vibra, ela não tinha geração, ela tinha uma comercializadora, né? Que era uma comercializadora até que a gente conhecia muito bem as pessoas da comercializadora que estavam na Vibra, né? Inclusive, fui eu que apresentei eles para o diretor lá quando ele quis comprar uma comercializadora. Eu falei, essa turma aqui é muito boa, aqui, ó, conversa com eles, e no final eles acabaram fechando o negócio lá com a Targus. E aí, então, tinha só a Targus como comercializadora, que a gente conhecia bem a turma lá, né, o pessoal excelente ali, e não tinha geração, não tinha nada que conflitasse com o nosso negócio. Eles tinham 8.300 postos, tinham 18 mil consumidores B2B, tinha uma geração de caixa enorme, né? Então, assim, eles tinham muita vontade de investir realmente nessa transição energética. A gente estava também nessa época com uma época de pandemia difícil, né? Taxa de juros subindo. E aí a gente falou, bom, vamos sentar e vamos tentar fazer um negócio até às 5h30 da tarde, porque às 6 horas a gente não ia trocar um negócio binding por um não-binding, né? Então, assim, nós literalmente sentamos às 9 horas da manhã, negociamos um contrato até às 5h30 da tarde, aí às 5h30 da tarde apareceu que a Vibra tinha atropelado o IPO da Comerc, né, no pipeline. Só que ninguém sabia, né? Assim, os fundos não sabiam que estavam ancorando, porque a gente também não sabia que ia dar certo. Então, os sócios da Comerc tinha 70 sócios, ninguém sabia, porque ninguém estava sabendo o que estava acontecendo, o conselho da Comerc não sabia. A gente tinha poder para fazer o que a gente estava fazendo como majoritário, né? Eu e o Ralph. Mas, e não adiantava a gente chegar, olha, agora nós vamos negociar, não sei o quê. A gente falou, bom, a chance de dar certo não é muito grande. A gente tinha que negociar um contrato de uma debenture de 2 bilhões conversível em ações. No mesmo dia, fazer um acordo de acionistas onde a gente venderia os outros 20%. Esses 2 bilhões era por 30% da empresa. Depois a gente teria que vender os outros 20%, fazer um desenho de um acordo de acionistas. Pô, a gente conseguiu fazer isso tudo no mesmo dia, né? Negócio que normalmente demoraria 6 meses. Quem trabalha com M&A sabe que às vezes é uma novela para sair uma transação. Exatamente, né? É uma novela. Então, assim, tinha que estar todo mundo lá no call para a gente, olha, isso aqui, essa cláusula assim, não, vai assim, vai assado. Então, sim, foi uma aventura, assim, né, bem intensa, né? Assim, até porque a gente estava vindo de uma... Quando o Ralph falou, vamos para o IPO junto, eu falei, pô, mas eu não tenho nenhuma holding ainda da Comerc, não tem um acordo de acionistas, os sócios estavam todos espalhados. Então, assim, a gente transformar isso tudo no IPO já era complicado. O nosso relatório de referência lá, o nosso termo de referência tinha 1.400 páginas, né? Então, assim, era trabalho de noite, final de semana. Então, 6 meses a gente ficou trabalhando, né, de noite.
Aí no dia que a gente foi no banco, que a gente fechou o booking, champanhe, não sei o quê, é uma empresa, a única empresa que vai para o IPO, não sei o quê, nessa janela, pô, aí cheguei em casa e falei, bom, não, missão cumprida, vou poder dormir, né? No dia seguinte, o negócio de manhã já, pauleiro ali para resolver se a gente vai fazer um negócio ou não vai. Mas foi a melhor coisa, porque assim, a Comerc e a Vibra, além dessa questão da sinergia financeira, a gente tinha exatamente o mesmo objetivo futuro, visão de futuro, visão de cliente, visão de atendimento, visão de criar Você falar em criar plataforma de energia, todo mundo fala isso, vai criar uma plataforma de energia. Não é uma coisa trivial, né? Até quando você fala assim, plataforma de venda de produto, fala assim, tem uma plataforma aqui, que é a Amazon, que ela sabe se o Luciano quer, se o Tadeu quer, ou quem que quer, o que vai comprar, porque já comprou, não sei o quê. Ali, né? Mas energia, o cliente nem sabe o que ele quer, ele nem sabe o que ele precisa, ele não sabe como é que o negócio funciona. Então, assim, se você não tiver as informações, se você não tiver os dados do cliente, se você não conhecer ele muito bem, se você não souber que produto que você pode levar para ele, isso não vira uma plataforma, você não consegue fazer o cross-sell. Aqui, no Traders Club, vocês têm que fazer o cross-sell do cliente de vocês. Olhar aqui, que produtos que a gente tem, como é que eu posso trazer esse cliente, fazer esse cliente ser um usuário desse serviço. Todo mundo sabe que isso é uma grande dificuldade, isso não é trivial, não é fácil. Assim, fica mais difícil se tiver cada um pensando para um lado. Como a gente sempre pensou igual, então, assim, esse grupo que estava à frente do negócio, que era o André como CEO, o Ralph como investidor, o próprio Wilson, quando entrou no negócio, todo mundo tinha exatamente a mesma mentalidade. A gente tem que olhar o cliente, a gente tem que ver o que é melhor para ele, a gente tem que levar produto, a gente tem que fazer o cara ter uma opção de estar dentro de uma empresa que possa atender todas as necessidades dele, e a gente está construindo isso. Então, assim, foi uma aventura muito bacana. E no final, a gente tinha que desfazer tudo que a gente fez, A gente tinha que ligar para o fundo e dizer que a gente não ia fazer um negócio. E o negócio dos fundos foi interessante, Porque a gente falou com os fundos, a gente falou, os caras vão querer matar a gente, Aí eles, ficaram chateados, mas assim, mas se a gente tivesse no teu lugar, a gente faria a mesma coisa, sabe? Todo mundo levou o negócio muito para o profissional, Nada, não conversa mais comigo. O sindicato dos bancos, tinha um FII lá de acordo que a gente podia não ter pago, Mas os caras trabalharam, os caras foram até o final, entendeu? Então, assim, ele falou, vocês tudo foram bem. oferta bem com ele. Exatamente. E são parceiros até hoje, Então, assim, são parceiros que trabalharam, que mereciam ganhar, apesar da gente não ter feito o IPO, mas a gente não fez o IPO por uma opção nossa, porque a construção do IPO foi muito bem feita, todos os bancos trabalharam muito bem. E aí a gente quer avisar os sócios da Comerc. Os caras, não, o pessoal está ligando aqui falando que a Vibra fechou um negócio. Eu falo que não, é verdade. O Kiko, falando um pouquinho de cultura Aconteceu agora. mesmo, Esse foi inacreditável. É isso aí. Falando um pouquinho de cultura, Então você ficou 25 anos à frente da empresa, aí você assumiu como presidente do conselho, vem o André, e aí depois, com o fechamento do negócio com a Vibra, a Clarissa sai da AES, vai para a Vibra, depois vem para cá. E qual foi o principal mudança cultural ou operacional que você percebeu, já que você continua ali agora com uma visão mais holística da empresa, O que você percebeu dessa mudança, com a transferência do controle agora para a Vibra? Olha, eu sempre, desde o começo, a Comerc ela foi criada por empreendedores, Então, assim, eu era um empreendedor, e o que eu procurava fazer era trazer pessoas
que pensassem, né? Que gostassem do negócio, fossem apaixonados pelo negócio, que cultivassem esse DNA do cliente, né? O nosso foco é o cliente, a gente tem que atender bem o cliente, a gente tem que cuidar bem dele, a gente tem que fazer ele ter resultado. Isso no setor de energia, no começo, era um tabu, porque assim, as empresas não pensavam em cliente, as empresas pensavam em unidades consumidoras, né? O cara é um consumidor cativo, vai estar lá sempre, tem que assinar um contrato, vamos fazer um negócio assim. Então, eu acho que o grande diferencial que a gente teve nesse negócio foi realmente focar no cliente e ter pessoas que tinham o espírito de dono, né? Então, a gente é uma partnership, foi crescendo, né, no negócio de partnership e sempre foi criando empreendedores desde o começo, desde que o cara entrava lá como estagiário, né? Se ele viesse com uma ideia boa ali, a gente ia pegar a ideia dele e implementar, e a gente sempre motivou muito isso. O André, quando entrou, ele entrou com esse mesmo espírito. E a Clarissa e o Ernesto, eles têm esse mesmo espírito. O Ernesto, ele tem uma questão ali com o pessoal da Vibra, que é assim mesmo, me tragam soluções, me tragam oportunidades, né? Não é eu comando você. São vocês que têm que assumir aquela cadeira, entender o que está acontecendo ali e me trazer soluções, e me trazer oportunidades, e dizer o que a gente precisa ajeitar, o que a gente precisa mudar. Então, assim, todo esse grupo, de uma certa forma, tem essa cultura, né, de empreendedorismo interno, né, de você pegar as pessoas, você não direcionar as pessoas, né, você não criar um caminho fixo, um trilho, né, você cria uma trilha, a pessoa vai, né, galgando ali, vai vendo. Então, tinha cara que começava num negócio lá, numa área, depois mudava para outra, depois queria, não, eu quero vir para cá, eu quero sair da comercializadora e atender cliente, eu quero ir para... O que você quer fazer? O que você gosta de fazer, né? O que você quer fazer? Então, a gente sempre procurou fazer com que as pessoas tivessem esse espírito, né? O espírito de nono e espírito de empreendedor, né? Mesmo que o cara não vai montar uma empresa, né? Ele está lá para olhar a empresa dele como uma empresa, como um negócio, né? Não como um departamento. Então, assim, acho que a gente conseguiu uma continuidade rara de pessoas, né, que têm essa mesma mentalidade e que mantêm essa cultura, né? Quando a gente fechou o negócio do IPO, com a Vibra, né? Depois que... no dia seguinte eu fiquei pensando, eu preciso entregar um legado aqui, né? Eu preciso fazer um trabalho aqui ainda mais intensivo para que as pessoas tenham essa cultura, essa característica. Aí eu criei uma universidade Comerc, né, que é uma universidade que ensina as pessoas a questão da cultura, ensina o negócio, porque você tem que conhecer o negócio. Né? Você tem que ter a oportunidade de conhecer. Se eu trabalho numa área e eu quero mudar para outra área, né, eu falo muito isso para os meus filhos, né? Eles falam assim, a gente queria, no começo, né, a gente queria ser isso aqui. Eu falei, mas você sabe qual é a rotina desse trabalho? Não sei. Então, vai procurar saber, porque você não vai viver no dia que você vai levantar a taça lá da cura do câncer ou do campeonato que você ganhou, não sei o quê. Você tem que viver o dia a dia, né? Você tem que viver aquele step by step. Aquilo te agrada? Aquilo, você gosta daquilo? Né? Você gosta mais do treino do que do jogo? Né? Você tem que gostar mais do treino do que do jogo, porque se você... acorda todo dia com vontade de fazer alguma coisa, você vai fazer bem. Se você achar que o teu objetivo é aquele objetivo final, o objetivo final nunca vai chegar, né? O objetivo final, para mim, nunca chegou. Se alguém falar assim, mas a Comerc, você entregou a Comerc, né? A Vibra está tocando o negócio. Não, mas para mim a Comerc está começando agora.
Ela está começando na mão da Vibra, mas ela foi, durante 25 anos, preparada para ela estar onde ela está hoje. E para aproveitar, se a gente aproveitava o mercado quando ele era desse tamanho, né, um mercado muito mais evoluído, com muito mais tecnologia, com muito mais oportunidade, com pessoas mais focadas, vai ser muito melhor aproveitado. Então, a gente estava em construção ali, né, da empresa até agora para ela começar a crescer. Então, tem muita coisa que dá para a gente ir construindo, mas tem que gostar do caminho, né? Você tem que fazer o negócio step by step. Vocês atingiram, né? um market share bem relevante já como independentes, né, Christopher? E aí depois, como que a Vibra fortalece vocês para esse mercado, até pensando no novo momento aí do mercado? Desde a criação, teve a entrada das grandes elétricas com as suas comercializadoras, depois a onda dos bancos, né? Agora vai ter a abertura. Como que vocês estão se posicionando para esse novo mercado? Então, esse DNA, quando a gente começou lá atrás, né? Pegamos o primeiro cliente, por exemplo, esse primeiro cliente que a gente levou para o Mercado Livre, que é a Klabin, é cliente até hoje nosso. Né? A VEG que a gente levou para o mercado é cliente até hoje. Então, assim, os clientes que a gente pegou lá, né, no comecinho, e, né, pegamos uma unidade, a BRF até hoje era sadia na época, aquela unidade lá, né? Levamos outra, né? Fomos atendendo bem, aí vai mudando as pessoas. Em 25 anos, quantas pessoas não mudaram, né, nesse atendimento? Mas assim, a gente mostrava que a gente conhecia bem o negócio, a gente mostrava que a gente conhecia bem o cliente, né? E você conhecer bem o negócio e conhecer bem o cliente, você tem que fazer isso ser o teu business. Se é um business de atacado, você tem que conhecer o cliente de atacado e o tratamento do cliente de atacado, ele é de uma forma, do varejo é de outra, né? Do varejão é outra. Então, assim, você tem que criar o produto que o cliente quer, não o produto que você quer, né? Então, assim, você tem que sentar do lado do cliente e falar, eu sou um cliente desse tamanho, eu quero simplicidade. Eu sou um cliente desse tamanho, eu quero entender tudo e eu quero tirar o último centavo do negócio. Se você usar a metodologia de um para o outro, não vai funcionar. Né? Então, assim, entenda o seu cliente. O que a gente começou a fazer logo cedo, né, foi isso. Foi um cara que indicou o outro, que indicou o outro, que indicou o outro, que indicou o outro, e o negócio veio crescendo. A grande vantagem do mercado, né, de energia do Mercado Livre, é que ele veio crescendo de cima para baixo. Porque as empresas, por exemplo, você pegar um cara, né, que está em casa e que vai fazer um negócio de energia, a primeira preocupação dele é assim, vai faltar energia aqui? Né? Eu vou pagar mais barato, mas eu vou ser atendido, né? Essa é a pergunta do mercado do GD hoje. Você vai lá, quer fazer a transferência, ele fala assim, mas como assim? Você vai me gerar? E se a usina parar? Eu vou ficar sem energia? Né? São questões que são colocadas, né, pelo cliente, porque, de fato, essas mudanças que a gente está passando por elas no setor são mudanças que os clientes cativos, eles nunca tinham passado por isso, né? Não tinham. Então, assim, é uma experiência, né, diferente. A gente, para vender geração distribuída, é quase uma relação pessoal, né? Você tem que ter um cara que está vendendo, que conhece, o outro que vai mostrar o que é, e o outro mostra o outro. Então, assim, na hora do grande consumidor, a gente teve consumidor que a gente migrou para o Mercado Livre, que o cara, do dia 31 de dezembro para o dia 1º, ficou esperando o caminhão da Tractebel chegar para trocar a chave. Não, mas não vai chegar ninguém aí, entendeu? É só uma questão contratual aqui. Não que você não tenha explicado isso. Explicou 100 vezes. Mas na cabeça do cara tinha algum processo físico que ia acontecer e que... O cara estava esperando uma caminhonetinha dessa chegar lá, ó, na frente, lá no poste virar o disjuntor ali. Ainda hoje, pessoal, a gente fala Mercado Livre. Ah, não, a empresa lá de vendas. Exatamente. Não, Mercado Livre de energia. Imagina, né, antigamente, no começo do mercado, né? Não, minha mãe morreu sem saber o que eu fazia. O que você faz mesmo, filho? É Mercado Livre de energia. Não entende, né? É muito difícil. Então, assim, você tem que buscar usar esse DNA da tua relação com o consumidor
por exemplo, a GD foi um super aprendizado, né? Porque você falava assim, bom, mas, pô, por que o cara não vai querer? Esse aqui é igual a esse aqui tem 15% de desconto. Por que ele não quer? Não é que ele não quer, é que ele não entende. Alguém tem que sentar lá e explicar para ela. É uma venda, né, direcionada a pessoa entender o que está acontecendo para ela não ter dúvida, para ela poder ir tranquilo no... Então, assim, você tem que continuar, porque a energia elétrica é uma coisa sensível, né? Se você ficar sem, você vai explicar para tua família, para tua filha que ela está sem o carregador do celular ou, né, sem a internet, porque você resolveu fazer um negócio de GD. Então, assim, na cabeça da pessoa passa isso, né? Então, você tem que mostrar, olha, isso aqui é uma questão só de contrato. O físico vai continuar igual, exatamente igual. Se você está recebendo uma energia ruim, ela vai continuar ruim. Se ela for boa, ela vai continuar boa. Mas o preço que você vai pagar é diferente, porque a tua questão contratual é diferente. Tá? A própria entrevista, né, que as pessoas fazem quando vão falar do Mercado Livre, às vezes o cara fala, não, eu queria ir para o Mercado Livre porque a minha energia cai muito. Vai continuar caindo. Alguém não explicou para ele, né? Que é uma questão física, né? Exatamente. É uma questão da rede, não é uma questão da energia. É isso aí. Legal, Christopher. A gente vai caminhando aí para o final, né? Infelizmente, passa tão rápido essa conversa, rápido, né? E, Tadeu, você tem alguma última pergunta? Olha, eu queria falar um pouquinho agora, assim, de legado, de futuro, né? A gente reconhece você, né? Eu estou há 20 anos no setor e te reconheço realmente como empreendedor que deixa um legado, a Comerc, que é um legado, né, para todos. O que você poderia dar de conselho para os próximos jovens que estão chegando agora no setor, né? Para aqueles que querem investir ou que querem trabalhar no setor? Quando eu fui decidir, né, ser um empreendedor, né, o meu pai falou assim, vou dar um conselho para você, né? Ele falava assim, que a grande malandragem é você fazer a coisa certa, né? Então ele falou, faz a coisa certa, né? Nunca tome um atalho, um caminho. Então, assim, o empreendedor brasileiro, né, ele é um cara, né, que tem que ter uma resiliência, porque é um mercado, seja ele qual for, né, ele é cheio de surpresas, né? Então, assim, não existe atalho para você fazer as coisas. Às vezes as pessoas pensam, mas quando você começou, você sabia que o mercado não sabia nada, né? Foi aprendendo no caminho. As pessoas que vieram comigo também aprenderam no caminho, né? A gente veio step by step, todo dia acordava e ia fazer a coisa certa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, a gente não vai tomar atalho, a gente não vai fazer nada que seja errado. Nós vamos fazer a coisa certa. Então, todo mundo que entrava lá, entrava com essa cabeça, né? Vamos aproveitar as oportunidades, mas nós vamos cuidar dos clientes e nós vamos, né, pelo caminho da coisa certa mesmo. E isso eu falo para os meus filhos também. Hoje meus filhos são empreendedores também, cada um no seu negócio, não tem nada a ver com energia, mas eu falo para eles a mesma coisa. Eu falo, tem uma questão aqui que você tem que pagar alguém. Não vai demorar mais? Vai demorar mais. Vai demorar 6 meses mais para você tomar o caminho. Não tem erro. Faz a coisa certa, dorme tranquilo, né? E você vai construir um legado, né, de base mesmo, né? Que tem uma base robusta, né? Você não vai ter problema de alguma coisa acontecer ou você à noite não dormir. Então, assim, é mais difícil? É mais difícil, mas é muito melhor. Então, assim, o conselho que eu dou para os meus filhos é o mesmo que eu recebi do meu pai, né? A grande malandragem é você fazer a coisa certa. Legal, é aquele ditado, né? Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria só de malandragem. É esse mesmo conceito aí, né? Boa. Bacana, então, Christopher, muito obrigado aí pela sua participação, foi um papo muito interessante, aí abordamos
a história da companhia, do setor, né? Acho que foi muito bacana aí para quem está assistindo. Então, obrigado também vocês aí na audiência. E, poxa, deixem o like ali, sigam a gente para acompanhar os próximos episódios aqui do podcast. E eu vou passar agora para o Kiko para ele fazer uma mensagem final e a sua despedida aí, Kiko. Olha, eu sou um cliente assíduo de podcast, né? Adoro podcast, eu ouço podcast, acho que é um aprendizado e eu ouço, né, todo tipo de podcast, assim. Então, eu fiquei muito feliz de vocês me convidarem, né? A oportunidade aqui de contar uma história, né? História aqui da minha vida. Tem muito detalhe aqui que a gente acabou, né? Não dá tempo da gente contar tudo, mas agradeço muito aqui esse convite, né? E com certeza, esse daqui talvez eu não vá ouvir, porque eu já estou ouvindo, mas os que vocês, né, estão programando para fazer aí, conte comigo como audiência, né? Vamos estar junto aí. Excelente, Kiko. Queria agradecer também, né, ter aceitado o nosso convite. Foi uma aula para a gente. Nós somos empreendedores também, né? Esse podcast é um empreendimento, é uma parceria, né, do TS, Tadeu Silva, com o TC, né? A gente está aqui apostando nisso, então ouvir palavras de um grande empreendedor como você, né? Eu também sou empreendedor na minha consultoria, a TSX, então a gente vê que, assim, empreender, de fato, você tem que ser resiliente, mas tem que acreditar que vai dar certo, né? É isso aí. Então, obrigado, né? Aproveitar também para agradecer a nossa audiência e deixar um recado, né? Se você tiver interesse em colocar sua marca aqui e ser nosso parceiro, por favor, entre em contato conosco. Ligue lá o sininho na nossa página para poder seguir as novidades. E o nosso muito obrigado. Isso aí, gente. Patrocínio é bom, né, Tadeu? Quem quiser sempre ir patrocinar, quem não puder patrocinar, deixa o like aí que tá bom. Então, por hoje é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência e até os próximos episódios aqui do Conexão Energia. Ainda vamos ouvir muita gente boa aqui do setor nessa mesa, tá? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.